Chega num ponto da vida que você deixa de pedir opinião para os outros. Você planeja, arruma a mochila e vai. Muitas vezes escutei comentários que me colocavam numa posição mais enfraquecida, como se não tivesse força, idade, experiência suficiente para me arriscar em uma alta montanha. Quando escuto esse tipo de coisa, me dá mais vontade de ir lá e provar que o maior inimigo está dentro de cada um, na mente que limita e condena tudo aquilo que desconhecemos. Bueno, acá hay mucha historia ancestral relacionada a los incas. Tenemos, la presencia de las estrellas en las noches y la verdad es que aquí se siente una energía diferente. Porque aquí no es que tengamos el agua siempre, tú tienes que levantarte en las mañanas, cocinarte, hacerte tu pan. Acá no tenemos servicios como en la ciudad, entonces esta energía en el fondo es como algo primitiva. Es volver a tu sensación desde que naces en el fondo. Digo, uno nace desnudo y a pata pelada. Bueno, aquí es como lo mismo. Eu não tô zoada. Saturação da Bia, 65, 66. A saturação não chegou a 70 ainda. Tem que chegar a 70 pra gente subir. Meu maior medo é não viver, simplesmente existir. É chegar um dia bem velhinha e olhar para trás e me dar conta de que eu não tentei, eu não arrisquei, eu não vivi. Quando eu tô na montanha, eu sinto que eu realmente estou viva, que é um privilégio estar em um lugar tão lindo, vivendo a experiência que eu escolhi ter ao lado de pessoas que me inspiram tanto. Es un poco eso de desprenderte de las emociones del momento, porque en el fondo si tienes claro el camino o el final a donde quieres estar, todo va a ser parte de la aventura, de estar sola en la vida quizás. Ai, gente, são 5:30 da manhã. A gente saiu às 3 e pouco, né? Já faz umas 2 horas que a gente tá caminhando. Só que meu corpo não aguenta mais. Vomitei já. Por incrível que pareça, eu tenho muito medo do desconhecido, de fazer coisas novas. Quando estou na montanha e tenho que caminhar no escuro, em uma rota que eu nunca fui, é assustador. Principalmente em uma expedição, independente como fazemos. Fico com medo de me perder, de não achar o caminho de volta e morrer só naquela imensidão. Cada passo para mim é uma superação. Porém, não deixo o medo me paralisar e eu encaro de frente. ¿Estás grabando todavía? Grabando. ¿Estás grabando? Me llamo Norma, montañista desde hace 20 años y me gusta mucho la montaña. Que no se dejen llevar por los masculinos, que ellos siempre pueden todo y nosotros también podemos. Y podemos y mucho más de lo que creemos que podemos. Porque estamos acostumbrados a que nos aplasten como sea. Entonces somos capaces, que sí podemos. Agora a brincadeira vai ficar mais séria. E vamos lá. Eu preciso ser muito teimosa mesmo para ir a uma expedição. As limitações de grana sempre exigem uma cota de sacrifícios. Você deixa de consumir muita coisa, economiza onde não dá, para depois gastar tudo em equipamentos. De novo, agora com o carro carregado. Logo vamos iniciar aí o nosso caminho até o refúgio Atacama. Por aqui. As chicas estão já. Oi! E a pilota tá aqui? Yeah! Tá preparada? Tô preparada. Também tem o seu emocional, que te culpa por estar deixando as pessoas que você ama, por uma aventura que você mal sabe no que vai dar.
Eu perco o sono pensando na minha filha. Com quem ela vai ficar? Como ela vai se virar na escola? Muitas vezes me sinto realmente nadando contra a corrente para poder atravessar esse mar de problemas que é a vida real. A vida de uma mulher moderna. De mi punto de vista, es distinto con un hombre porque el hombre cree que sabe todo y te indica cómo hacer y cómo respirar. Y nosotros entre nosotras discutimos y vemos si respiramos bien o no. Pero el hombre la tiene re clara. Quando a gente vai para uma expedição de montanha, nós vamos conscientes dos riscos que corremos. A gente sabe bem como vai começar, mas nunca sabe como vai terminar. Ir numa expedição feminina me acalma, pois eu sinto que eu tenho mais abertura para dividir meus momentos de vulnerabilidade. E esse apoio faz toda a diferença. Algo se transforma dentro da gente e, independente do resultado da expedição, você sempre volta melhor a cada experiência. Sí, también coincido con Lu. Te aporta mucho aprendizaje. En México no tenemos montañas tan altas y esta es una de mis primeras expediciones a montañas de más de 6.500 metros. Y yo le decía a Gri que yo estoy aprendiendo infinidad de cada una de mis compañeras en la expedición. Habrá quien nos pueda aportar mucho más experiencia, pero yo siento que cada uno de los integrantes aporta un granito, ¿no? Aprendes infinidad. Y sobre todo también cuando son expediciones de mujeres, como que hay esa empatía, ¿no? O sea, puede que un día te dé ganas de llorar y un hombre te va a decir, ay, no, por favor, ya va a salir con su drama, ¿no? Y aquí tú lloras. Por ejemplo, yo ayer digo, es que yo tengo ganas de llorar. Llora, Luca, llora, y no hay esa reserva de decir, no lo puedo hacer porque estoy con hombres. Y aquí, en lugar de que digamos que contengas, aquí sacas todo. Y aparte eso es algo muy bonito entre mujeres, ¿no? Porque hay ese soporte emocional, experiencia y técnico. Entonces, a mí me gusta mucho hacer expediciones con mujeres. Sí. Tudo fica mais leve quando estamos com as pessoas certas. Aprendemos umas com as outras, evoluímos juntas e sabemos exatamente quais são as fortalezas e fragilidades de cada uma. Eu, Ana e Bia somos completamente diferentes uma da outra, e são essas diferenças que fazem com que nos tornemos fortes. Juntas, superamos nossos desafios, que até podem ser parecidos, mas cada uma lida de maneira distinta. No entanto, saber que posso contar com elas diminui a minha insegurança e me traz uma paz enorme no coração. ¿Y en algún momento pasaste mucho miedo? Sí, he tenido, como todo, todas las experiencias son buenas y malas, y he tenido experiencias bastante malas en la cordillera, de casi accidentes fatales, y estás solo. Yo siempre dejo un mapa y trazo una ruta antes de irme a un cerro, la cual se la dejo a amigos, dejo informado dónde voy a estar y todo. En el caso de que haya un accidente, si bien no, a lo mejor podría ser fatal, siempre te van a poder encontrar. Pero más que nada, el hecho de tener situaciones difíciles y poder salir airoso es saber también que tú tienes el control, de que no el miedo tiene el control de ti. É muito fácil deixar seus sonhos em segundo plano quando as coisas estão mais puxadas no trabalho ou quando sua família precisa de você. Passei 6 meses indo para o hospital com meu pai, sem ele nem me reconhecer como sua filha. Pensei várias vezes em cancelar a expedição que tinha marcado, pois não tinha estado emocional para treinar ou pensar nos detalhes da expedição. Mas a realidade é que eu não conseguia me permitir viajar sem me sentir culpada pelo que poderia acontecer com meu pai na minha ausência. Sí. Siempre hay que tener cuidado de tener en cuenta ese tipo de cosas, porque a lo mejor si tú estás sola, no tienes hijos, no tienes un novio, no pasa nada, pero también está tu familia detrás, ¿sí? Claro, sí. Y por ellos hay que siempre tener ese tipo de precauciones. Certo dia, meu filho, ao se despedir de mim, falou: Mãe,
se você não voltar viva, eu não vou te perdoar. Eu tenho sim medo de morrer na montanha sem poder me despedir dos meus filhos. Receio deles lembrarem dessa minha paixão como algo ruim que acabou com os sonhos deles. Medo deles sofrerem caso eu morra fazendo o que eu mais amo. E por conta desse medo, eu já desisti de alguns cumes pensando que eu ia congelar. E é estranho porque nesses momentos eu me sentia tão em paz caso morresse ali naquele lugar. Mas uma parte de mim, que reside nesses 3 seres que eu dei à luz, me lembra sempre que eu tenho um forte motivo para voltar. Y también son lecciones de vida que te dicen, mira, tú no deberías haber escogido ese sendero, deberías haber escogido el otro, y tú sabías que por ahí no se podía ir y fuiste igual. Entonces también son lecciones de la montaña que te dice, mira, no es como llegar y caminar. Os imprevistos que roubam um cume te corroem por dias e dias. Na pior das hipóteses, ele destrói a confiança em si mesmo e o sonho de voltar. Na hora em que você se vê diante de uma situação que pode botar tudo a perder, o que vai determinar você sair vivo é a sua capacidade de pensar e agir rápido, numa coreografia quase perfeita. Sendo questão de vida ou morte, uma simples decisão, uma boa dose de intuição somada à experiência pode virar o jogo, numa retomada ainda mais firme em direção ao que você tanto lutou. I use intuition quite a bit in the mountains. I think that if you have a deep feeling that something's wrong or that you shouldn't do it, you really need to think about why you have that feeling. Typically, it's there for a reason. And as someone who has seen a lot of accidents in the mountains, I don't like to take very many risks that I don't need to take. Ir para a montanha é ter um contato profundo com a natureza. É encarar um grande desafio e superar todos os seus limites. Quando você está lá, na maior parte do tempo você está sozinho. Você tem que suportar o peso da sua mochila, pensar no que vai comer, na sua rota. Isso te traz um sentimento de autonomia, de depender totalmente das suas escolhas e da sua própria força. E para mim, só vem uma coisa na minha cabeça: independência. A lua tá linda. O que a gente pode ver é como você vai passar essa noite, como você vai acordar amanhã. Se você quiser voltar com a gente, você precisa se sentir bem amanhã. Tipo, não, tô bem. Se você não estiver se sentindo bem, a gente vai achar algum grupo e você já desce. Você vai descer. Pelo menos você desce na nossa frente, porque um dia de diferença entre nós e você. Mas... E faz diferença. Eu tô aqui em Terros. A ideia era eu subir com as coisas mais pesadas, descer as coisas da Bia. A Bia tá com edema pulmonar. E a gente ia tentar fazer o cume dia 11, amanhã, às 3 horas da manhã. Mas encontrei com o médico aqui em cima, em Terros, e me falaram que a gente tem que descer. Que é muito sério que ela tem. É uma decisão muito difícil de tomar. Tô falando com elas por rádio. Tô esperando a minha carona voltar pra descer com tudo que eu subi. E